dia, a lição de hoje é a lição 10, as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. O nosso versículo para decorar é: Jesus lhes disse, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 4. Nós precisamos compreender que as Escrituras Sagradas têm como tema central a pessoa de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos ver as profecias lá do Antigo Testamento que já falavam sobre a vinda de Jesus, do Messias. Então, vamos lá. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus estava preparando o seu povo para a chegada do seu Filho Jesus. Para falar às pessoas sobre esse grande dia, o Senhor escolheu pessoas diferentes para anunciar a vinda do Messias. Ele escolheu profetas, pessoas de épocas e tempos diferentes, dessas profecias que falavam sobre a vinda do Messias. Mas hoje nós vamos conferir tudo na Bíblia, nós vamos ser como o povo de Bereia, que quando ouvia alguma coisa sobre Jesus, eles iam conferir nos rolos, nos pergaminhos, para ver se aquilo realmente era verdade. Então, Deus estava preparando o povo para a chegada do Messias. Messias significa ungido. Então, Jesus é o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Então, vamos ver a primeira profecia. Miqueias anunciou a cidade do nascimento de Jesus. Isso há 700 anos antes de Jesus nascer. Vamos ver em Miqueias 5:2. O que Miqueias falou sobre a vinda de Jesus. Miqueias, lá no final do Antigo Testamento. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares da Judéia, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui a Belém era uma cidade pequena de toda a Judéia, e era dali que ia sair o rei, né? E não era a partir daquele dia. Jesus já estava desde a eternidade, desde o princípio da criação do mundo, Jesus já estava, porque ele é Deus. Então, e será que essa profecia foi cumprida? Vamos ver em Mateus 2:1. Mateus 2:1, vamos ver se essa profecia foi cumprida realmente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente para Jerusalém. Então, 700 anos de Jesus nascer, Miqueias já profetizava a cidade onde ele iria nascer. Então, essa profecia foi cumprida, né? Agora nós vamos ver o que Isaías falou. Jesus deveria nascer de uma moça virgem, mostrando a sua natureza divina. A profecia de Isaías
foi escrita 800 anos antes de Jesus. E quem era a mãe de Jesus? Maria, uma moça virgem. Vamos conferir em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, 800 anos antes, Isaías já estava profetizando o nascimento de Jesus. Então, vamos ver no Novo Testamento agora, Mateus 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, com quem, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria estava noiva de José, né? E ela deu à luz ao Filho de Deus. Então, mais uma profecia que se cumpriu, né, do Antigo Testamento. Cerca de 1000 anos antes de Jesus, Davi predisse que Jesus seria traído por um amigo. E ele foi mesmo. Judas Iscariote era um apóstolo chegado a Jesus e andava com ele todos os dias. Vamos ver o Salmo 41? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, Davi, 1000 anos antes, já falou essa profecia que Jesus seria traído por um amigo. E será que essa profecia se cumpriu? Vamos ver Marcos 14, 10. No Novo Testamento, né? Marcos 14, 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Então Judas, né, fez um acordo lá com os que não aceitavam Jesus, os sacerdotes, os anciões lá, e eles prometeram dar dinheiro, né, para ele. E ele aceitou para trair Jesus, né? Então Judas, que era apóstolo, vivia com Jesus e com os outros apóstolos, comiam junto, traiu Jesus, né? Esse mesmo amigo deveria, segundo a profecia de Zacarias 1:12. Vamos ver o que Zacarias profetizou a respeito da traição de Jesus. Zacarias também no Antigo Testamento. Zacarias 11:12. Ele disse: se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então aqui já era a profecia de que Jesus seria traído por 30 moedas de prata, né? Será que isso foi só uma coincidência? Não, né? Vamos ver o que diz Mateus 26, 15. Mateus 26, 15. Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei.
e pagaram 30 moedas de prata. Então aqui o preço que Judas estabeleceu, né, estipulou com aqueles que não gostavam de Jesus para atrair Jesus, né? Então 30 moedas de prata ele traiu Jesus, né? O mestre que ele conviveu muitos anos, ele traiu por essa quantia. Então aqui, segundo a profecia de Zacarias, traí-lo por um preço específico, 30 moedas de prata, a exata quantia que foi dada para Judas. E a morte do Messias. Em sua morte, o Messias, conforme a profecia de Isaías, deveria ser golpeado, né? Vamos ver o que Isaías falou sobre a morte de Jesus. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Então Jesus foi afrontado, né? Ele foi maltratado. Ele foi chicoteado, cuspiram nele, né? Davam um murro nele. Então Jesus, antes da sua crucificação, sofreu muitos maltratos, né? E Jesus não reclamou de nada, ele seguiu o seu caminho até a cruz, sem se revoltar, sem tentar reagir. Ele deveria morrer com alguns malfeitores, conforme a profecia de Isaías 53, 12. Vamos ver a profecia 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como um transgressor. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, Jesus morreu pelo pecado de muitos, né? Sem merecer, ele não tinha pecado algum e foi morto com uma morte que eles punham a pior espécie de crime, que era, eles punham a crucificação. Então Jesus foi tratado como um transgressor da lei, né? E ele foi morto na cruz. E ele, em sua morte, ele foi entre os 2 ladrões crucificados, né? Vamos ver o que diz o Salmo. Primeiro vamos ver aqui, né? Em Isaías nós lemos, vamos ver Lucas 23, 24. Lucas 23, 24. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Com tudo que Jesus estava na cruz, sofrendo, ele ainda estava pedindo a Deus que perdoasse os seus malfeitores ali. E eles pegaram as vestes de Jesus, a sua túnica, as suas coisas, e lançaram sorte para ver quem ia ficar com aquelas roupas de Jesus. Então, mais uma profecia que se cumpriu, né, a respeito da vinda de Jesus. Vamos ver também em Salmo 34, 20. Salmo 34, 20.
preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados em sua morte, conforme a profecia do livro de Salmos, também por Davi, né? 1000 anos antes, Davi já falava sobre a morte do Messias que viria, né? E será que isso se cumpriu? Vamos ver em João 19. João 19, 32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, lá como Davi tinha falado 1000 anos antes, né, de Jesus nascer, que nenhum osso seria quebrado. Então, aqui, os outros dois que foi crucificado com Jesus, os ladrões, eles quebraram as pernas, mas de Jesus não quebraram nenhum osso, né? E o soldado daí, com a lança, fura o lado de Jesus. Também Mateus 27, 50 a 60. Vamos ver o que diz Mateus 27. Mateus 27, 57 a 60. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então aqui, né, o sepultamento de Jesus foi sepultado num túmulo de um homem rico, né? Jesus que passou a vida toda ali com humildade, com simplicidades. Eles queriam jogar o corpo de Jesus num lugar qualquer, né? Mas José de Arimateia falou com Pilatos, e Pilatos autorizou um sepultamento digno de uma pessoa honrada para Jesus. Então, conforme a narrativa de Mateus, foi sepultado no túmulo de um homem muito rico, José de Arimateia, e isso só aconteceu para cumprir as profecias de mais ou menos 800 anos antes do nascimento, né? Então, como está escrito lá em Isaías 53, que nós já lemos, né? Então, o Messias viria, né? Todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas a Jesus foi cumprida, né? Tudo se cumpriu de acordo com a vontade de Deus, porque Deus já estava preparando o seu povo desde quando ele começou, né? Desde que começou o mundo, Deus viu o pecado, tudo, então Deus começou a preparar o seu povo para que aceitasse o seu filho, né? Que ele ia enviar o Messias, né? O filho dele, para salvar aquele povo. E ele precisou passar por tudo isso para que nós
fôssemos salvos, né? Nós hoje temos um acesso livre com Deus, por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós, né? A vinda de Jesus foi preparada com perfeição pelo Senhor, e Ele previu todos os detalhes para podermos crer sem sombra de dúvida que Jesus é Deus, o Deus conosco. Jesus é o tema central da palavra, né? Então aqui Jesus, ele veio, né, padeceu o que padeceu por nós. E nós precisamos fazer jus a tudo isso que ele sofreu, né? Porque para nós só precisamos obedecer, aceitar Jesus, crer, né, que ele é Deus, é o Deus conosco, o Messias enviado por Deus. E nós precisamos falar dele, né? Conhecer ele. E como que nós vamos conhecer mais a Jesus? Lendo mais a Bíblia, orando, tendo uma comunhão mais íntima com o Senhor, né? Para que nós possamos fazer jus a esse sacrifício, né? Porque ele morreu por amor a nós. Então vamos ver o nosso versículo em Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estamos ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, todos os 10 mandamentos, tudo que Moisés falou para o povo, né? Os profetas depois, e nos salmos nós vemos tudo o que era para Jesus passar, né? E o que hoje nós temos tudo de graça, né? Para nós a salvação é de graça, nós não precisamos padecer nada, né? Nós não precisamos sofrer castigo nenhum, apenas temos que ter consciência do nosso erro, pedir perdão, confessar ao Senhor, né? E tudo Jesus passou por nós. Então, as profecias lá, muitos anos antes de Jesus nascer, conforme os profetas falaram, se cumpriram e nós pudemos comprovar no Novo Testamento. Então vamos para a nossa lição de hoje. A lição de hoje é essa: as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Aqui vocês vão ler, né, o versículo e vão prestar atenção, que é para vocês identificar alguma coisa aqui. Daí aqui é o momento devocional. Tenho certeza de que você fez muitas coisas e algumas são bem importantes, mas não se esqueça de que coisa mais importante em nossa vida é buscar ao Senhor, conhecê-lo, amá-lo de todo o coração. Você tem feito isso? Então, é para pensar o que nós estamos aproveitando o nosso tempo, né? Segunda-feira aqui, profecias antigas. As profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, seu nascimento, vida e morte foram feitas por diferentes pessoas, épocas e espaço no tempo. Muito grande. Troque o número pelo que veio antes e descubra as profecias. Então aqui nós temos um número, né? 2111. Você vai trocar pelo que vem antes. O que vem antes do 2? O 1. Antes do 1, o 0. Então, vocês vão trocando, vocês vão ver o número que deu ali. E aqui é a mesma coisa.
Então, as profecias antes de Jesus nascer foram escritas mais ou menos 1000 anos antes dele nascer, ou 500 anos. De 500 a 1000 anos foram escritas as profecias, né? Aqui, a cidade. Então, vocês vão ler as referências e vão descobrir qual a referência bíblica que fala sobre a cidade que ele iria nascer. E daí vocês vão circular. Aqui, o amigo ou traidor. Davi escreveu que Jesus seria traído por um amigo, no Salmo 41, 9. Em Marcos 14, 44, 45, vemos como foi essa traição. Leia o texto e escreva com as suas palavras. Então, vocês vão ler as duas referências bíblicas e vão escrever o que vocês entenderam do texto. Aqui, o livro diz em Isaías 53, 2: leia sobre a morte do Messias, desenhe no quadro com quem ele deveria morrer. Além disso, leia também Lucas 23, 33. Então, vocês vão ler principalmente Lucas 23, 33 e vão ver com quem Jesus foi crucificado. Então, vocês vão desenhar aqui e ali com quem Jesus foi crucificado. O seu sepultamento. A profecia de Isaías também escreveu sobre o sepultamento de Jesus. Ele disse que Jesus, embora fosse pobre, seria colocado numa sepultura de gente rica. Em Isaías 53, 9. O homem rico doou uma sepultura novinha para Jesus ser colocado. Leia Mateus 27, 57, 58 e escreva o nome desse homem. E aqui no sábado é um desafio final. Vocês vão ler, vão ajudar a Lívia a tomar uma decisão, né? E vão escrever aqui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa lição sobre as profecias, né? Que se cumpriram, né? As profecias sobre Jesus todas foram cumpridas. Então, e que nós possamos aproveitar bem a palavra do Senhor. Eu só vou orar e daí até o próximo encontro. Beijo, crianças. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento em Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto que enviou o Seu Filho Jesus, que padeceu tudo por nós, Senhor. E hoje nós temos o privilégio de poder ter o acesso livre e falar com Jesus, com o Senhor, através, Senhor, da Tua palavra, a Bíblia. Fica conosco, Senhor, e perdoa o nosso pecado. É em nome do Teu Filho que eu oro. Amém.